Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos para a nossa aula 58 do Seminário Clínico, Trauma, Dor e Ato, o olhar da psicanálise sobre uma tentativa de suicídio, das professoras Mônica Macedo e Blanca Verlang. A Mônica, professora colega da PUC, do Rio Grande do Sul, do grupo da ANPEP, e escreveu com a Blanca Verlang, também da professora da PUC, do Rio Grande do Sul, esse artigo sobre uma tentativa de suicídio. Vamos ler esse texto aqui, que é um texto duro, mas bastante importante. Eu gostei muito do artigo, né? É um caso clínico, gosto muito da escrita do caso clínico, né? Assim, eu acho que a gente entende melhor as teses, né, teóricas, quando a gente está falando da técnica, né, do que está acontecendo de fato no consultório. Então, vamos tentar pensar aqui no que a professora Mônica e a Blanca, que elas estão propondo, né? Primeira interpretação mais geral, e aí eu já vou começar com uma crítica para a gente, ao longo da aula de hoje, a gente já ir pensando, matutando nessa crítica, que é a seguinte: é uma interpretação comum que a gente vai ouvir tanto na clínica da autolesão quanto na clínica do suicídio, tá? Clínica da autolesão, clínica do suicídio, qual que é a tese mais comum que a gente vai ver? Existe uma precariedade da simbolização, dessa capacidade de simbolização dos pacientes, e ao invés de simbolizar, eles procuram o ato, né? Eles atuam aquilo que é da ordem do traumático, né? Ao invés de simbolizar. Então, essa tese, ela, de maneira geral, claro, me parece correta, né? Uma tese interessante, eu acho importante da gente pensar, mas a gente vai ver no consultório, vocês vão ver isso, né? Se já tiveram experiência, caso tenham atendido pessoas que se autolesionam ou que tenham tentado suicídio algumas vezes. Também no caso, por exemplo, dos escritores criativos, né? Escritores muito importantes que se mataram, para citar importantíssimas escritoras, né? A Virginia Woolf e a Sylvia Plath, por exemplo, que são duas escritoras muito impressionantes, né, do ponto de vista simbólico, ou seja, capacidade de simbolização muito alta, mas mesmo assim se mataram, né? Essa tese começa a ser questionada, né? A gente pode questionar um pouquinho essa tese. Falta simbolização e aí eu vou lá e atuo, né? Eu me mato, eu faço autolesão. Mas se fosse assim, pessoas com alta capacidade de simbolização teriam menos essa lógica aí do suicídio, né? Menos essa saída. E a tese da professora Ana Cecília de Carvalho, que aliás foi reeditada agora pela editora da UFMG, A Poética do Suicídio, recomendo muito esse livro da professora Ana Cecília de Carvalho, tese na qual ela aborda essa poeta Sylvia Plath, que se mata, tenta se matar algumas vezes, né, e infelizmente vem a se matar de fato. Eu recomendo a tese da Ana, porque a Ana vai problematizar um pouco essa tese. Falta simbolização e daí eu atuo, né? Tem alguma coisa a mais para a gente falar aí? Será que é só falta de simbolização? Será que tem mais coisa? Porque em alguns desses casos, e um caso, eu acho que até o caso dessa Jerusa, aqui ela parece ter algum tipo de capacidade simbólica, né? Mas ela não consegue, claro, converter essa capacidade simbólica numa saída que não seja a do suicídio. Estou colocando aqui esse problema de saída só para a gente pensar junto, tá? Será que vai ser isso mesmo, né? Ou dá para a gente pensar de outra forma? Começo fazendo um pouco do histórico, né, do trauma e da capacidade psíquica. No início, né, da psicanálise, o Freud vai situar o traumático como excesso. Essa concepção do trauma como excesso, um excesso não metabolizável, um excesso que não pode ser simbolizado, é uma tese que eu quero, né, que vocês tenham sempre em mente, né, uma tese indispensável na clínica psicanalítica. Trauma é excesso, né? Raramente, gente, assim, é muito mais raro que o trauma seja falta, vazio e ânsia. Tudo isso que vai ser sentido pelo sujeito como ânsia, falta, buraco, né? De maneira geral, é resposta a uma situação excessiva, é um excesso, né? Excesso do sexual, excesso da excitação, excesso da violência, que é proveniente do outro e que
a criança, o bebê, não tinha recursos necessários para a tradução, tá? Então, essa teoria do trauma que o Freud já estava desenhando, né, desde o início da psicanálise, isso vai se manter e as autoras tentam recuperar essa teoria aqui no início do texto delas, na página 90, 91, né? Por exemplo, aqui na 91, elas falam o seguinte: num movimento de abandono, mais do que nunca, se abrem as portas para pensar a significação psíquica interna dos efeitos do trauma, seja real ou imaginário. Mas aí, no parágrafo seguinte, eu vou comentar um pouco isso, né? A significação psíquica do trauma, tanto no que tange à fantasia quanto ao real, né? A realidade, assim, de um evento traumático, como Freud estava pensando no início ali, nos estudos sobre histeria. A noção de excesso está intimamente vinculada em 1920, isso depois, então, né, quando ele começa a propor a opção de morte, com relação às quantidades que invadem o psiquismo. Freud nomeia o traumático não apenas no terreno da neurose, mas amplia sua proposição a respeito do dualismo pulsional que habita o homem. Considera-se a força destrutiva de Thanatos, o motor que impulsiona as diversas manifestações do comportamento suicida. Deixa eu comentar um pouquinho essa página. Então, o primeiro ponto é que a gente vai considerar, né? Eu estou lendo sempre a partir do Laplanche, então vou tentar sempre diferenciar quando eu estiver falando do Freud, do Laplanche para vocês. O Freud, ele, de fato, ele abandona a neurótica dele, né? A teoria das neuroses dele, um pouco depois dos estudos sobre histeria. Então, nessa passagem, né, de 1896 até 1901, ele está abandonando a teoria da sedução. Muito seduzido por essa teoria, né? Aconteceu um trauma de verdade, houve abuso, por isso o sujeito ficou adoecido, né? A histérica sofre desses abusos por conta de uma experiência real, de uma vivência real. Mas, ao longo do tempo, o Freud vai percebendo que era impossível pressupor abusos reais em todos os pacientes. E ele fala, na verdade, as histéricas sofrem de reminiscências, na verdade, de fantasias com relação àquelas vivências sexuais que elas mesmas desejavam, né? Então, o desejo da própria paciente é traumático. Essa história, né, vocês já ouviram essa história várias vezes, eu imagino, ela tem um quê de verdade e um quê de desvio para o Laplanche. O que de verdade dessa história é que, de fato, o desejo é traumático para todos nós, né? O que de desvio é que o Freud vai tirando o outro da conversa, sendo que o outro tem que estar incluído na conversa, mesmo quando não há abuso. O outro está ali, o caso da Jerusa vai deixar isso muito claro, o outro está ali implantando excitações, implantando marcas biopsíquicas no corpo do bebê, e essas marcas, esses rastros, né, que vão sendo deixados ali pelo outro, são excitações que podem ou não serem traduzidas. Depende se o outro também vai dar material de metabolização, material tradutivo, né, de acolhimento, de cuidado, de carinho, para a criança traduzir. Então, ali no início, esse abandono, né, o Laplanche vai falar assim, o Freud parece que abandona a teoria da sedução, mas ele está sempre voltando à teoria da sedução. Quando vocês pegam, por exemplo, o caso do Homem dos Lobos, caso bem posterior, né, essa história aí do estudo sobre histeria, vocês vão ver o Freud procurando a cena primária ainda. Você viu seu pai comendo a sua mãe estava de quatro, e você quis ficar no lugar da sua mãe, por isso a passividade do olhar dos lobos naquele sonho. Você vai ver o Freud procurando, portanto, um trauma real, concreto, né, no início lá da vida do Homem dos Lobos. Vocês vão ver isso no caso Dora, vocês vão ver isso no Homem dos Ratos. Ele está sempre procurando, mesmo em construções em análise, se vocês forem ler um dos últimos textos do Freud, né? Ele está dizendo a construção em análise tem a ver com a construção de uma cena primária que aconteceu. Então, o Laplanche vai brincar, fala assim, pô, será que ele abandonou mesmo a teoria da sedução ou essa teoria ela fica retornando como um retorno do recalcado? Na verdade, ele não abandonou, ele recalcou a teoria da sedução, tá? Então, estou lembrando dessa história aqui só para dizer que é o excesso que interessa para a gente. E o excesso
tem a ver com essas mensagens, excitações que o outro manda para o bebê, tá?